Olá. Eu nasci numa cidade muito pequena, no estado do Pará, numa casa que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha encanamento hidráulico, e quem nasceu numa cidade com IDH superior a 0,6 não faz ideia do que é ter que ir ao banheiro sem encanamento hidráulico. Viver nesse cenário de sobrevivência fez eu me apaixonar pelo rádio muito cedo, porque na minha casa o rádio foi o principal meio de comunicação. A televisão chegou um tempo depois, mas eu sempre amei o rádio. E foi ouvindo aquele rádio, na época, a primeira rádio que eu ouvi, que eu tenho lembrança, foi a Rádio Nacional da Amazônia. Eu era assim nessa época. Da Humanos Monstros. O nome dessa cachorra era Monstra. Nessa época em que eu ouvia a Rádio Nacional da Amazônia, eu lembro de uma mulher que falava na rádio. E quando eu ouvia aquela mulher, eu achava aquilo o máximo. Ouvir uma voz feminina numa rádio em que só homens falavam me fez acreditar que eu podia um dia falar numa rádio. Essa mulher se chamava Tia Heleninha. Ela era uma contadora de histórias. Ela contava histórias para a criançada todo dia. E a tia Heleninha, que me apresentou um personagem que fez parte da minha infância, o Macaco Simão. Olá, crianças! Hoje eu vou contar a história do Macaco Simão e a velha. Uma velha muito velha, chamada Firinfinfélia, tinha um lindo bananal no fundo do seu quintal. Alguém conhece? Mas a coitada da velha poucas bananas comia, pois o macaco Simão roubava todas que havia. Macaco Simão, macaco ladrão, macaco Simão, macaco ladrão. O rádio faz isso. O rádio cria vínculos. O rádio constrói realidade. E o rádio fortalece a imaginação. Eu nunca vi a tia Heleninha. Eu fui pesquisar, mas ela não tinha muita coisa na internet. Eu só achei uma notícia que ela tinha falecido, mas não sei exatamente como era o rosto dela de verdade. Mas, na minha cabeça, eu sei exatamente como ela era. Depois da Rádio Nacional da Amazônia, nessas voltas que a vida dá, eu fui trabalhar, eu fui visitar, na verdade, aos 12 anos, uma rádio AM que inaugurou na minha cidade, a Rádio Tropical de Paragominas. Fui junto com a escola e saí de lá com uma proposta de emprego para trabalhar lá. Foi o máximo. A minha avó permitiu que eu aceitasse esse trabalho, mesmo eu sendo tão novinha, com apenas 12 anos, porque um pouquinho tempo antes dessa visita da escola, eu confessei para ela que o meu sonho era ser locutora. E aí a minha avó fez uma coisa que todo mundo faz quando descobre que você é locutora. Ah, é? Você é locutora? Fala aí, igual locutora, então. E quando a minha avó pediu para eu falar igual locutora, eu lembrei do que eu tinha gravado, que era um comercial que passava nessa rádio. Era a única mulher que falava nessa rádio tropical. E ela fazia um comercial. E eu achava o máximo. Então, eu aprendi a fazer aquele comercial e eu ficava imitando os tons e as entonações dela. E aí eu falei, então tá, mãe, que a minha avó foi minha mãe, e eu vou te mostrar que eu posso ser locutora. E eu lembro que o comercial era mais ou menos assim. Desfrute momentos inesquecíveis e fique nos braços de uma paixão. Pousada Ouro Verde, sofisticada, aconchegante e encantadora. A minha avó deu 2 passos para trás. Que isso, menina? O rádio ensina. Desde muito cedo, com essa experiência na Rádio Tropical, eu aprendi que, para se fazer rádio, você precisa de 3 processos muito importantes. O primeiro é você ter um locutor com estúdio, todo aquele equipamento de captação. Depois, você precisa ter um transmissor para codificar essa mensagem e impulsos eletromagnéticos.
Depois, você precisa de uma antena para irradiar esse sinal e ele vai chegar lá no rádio da sua casa. Olhando isso, essa foi a história do rádio, da minha história. Eu gostaria de propor para vocês 3 momentos do rádio nesse primeiro centenário, que nós estamos prestes a completar, 100 anos de rádio. O primeiro momento foi a era de ouro do rádio, nos anos 30 e 40, com programas icônicos de jornalismo, como o Repórter Esso, de programas de auditório, como a gente está aqui hoje, as rádios tinham esses auditórios, de programas de telenovela. A família se reunia na sala para ouvir a telenovela. Nessa época, aconteceu um fato muito importante nos Estados Unidos, na rádio CBS. Tinha lá um jovem ator com a pretensão de ser diretor um dia de cinema, chamado Orson Welles. Hoje a gente conhece muito bem. Orson Welles tinha um programa em que ele fazia adaptação de livros. Ele pegava o livro e adaptava como rádio-teatro. E ele decidiu fazer a adaptação do livro A Guerra dos Mundos, que conta a invasão da Terra, a invasão de alienígenas na Terra. A gente tem um filme até que narra esse livro, que é A Guerra dos Mundos. Acho que muita gente já assistiu. Desculpa, é um filme recente. E Orson Welles fez aquela transmissão. No começo, ele falou que era uma transmissão, ele fez a opção de usar técnicas de jornalismo da época. Então, ele fez a programação e os jornalistas entravam no ar narrando a invasão da Terra. Só que 6 milhões de pessoas ouviram aquela transmissão. Muita gente ligou o rádio depois do começo do programa e não estava entendendo que aquilo era o radioteatro. As pessoas ficaram enlouquecidas. Houve fuga em massa, desespero. Gente chorando no meio da rua. Foi um horror. Era a véspera do Dia das Bruxas. Foi chocante. E aquele foi o momento em que o mundo inteiro se deu conta da força do rádio para levar a informação, da força do veículo rádio. Essa década de 30 também deixou para a gente muita coisa legal de produção cultural no Brasil. A cultura aconteceu dentro dos estúdios de rádio na década de 30 e 40. E deixou preciosidades que fazem parte do nosso imaginário, como essa música aqui. Orlando Silva. Meu coração. Pode cantar, gente. Todo mundo sabe essa. Sei por quê. Vá te ferir quando te ver. E também deixou músicas que representam o Brasil em todo o mundo, como essa de Ari Barroso. Esses são só exemplos de astros do rádio na década de 30 e 40. O segundo momento que eu gostaria de colocar aqui, dentro desse centenário do rádio, é a chegada das rádios FM no Brasil, na década de 80. Vocês escutam falar de FM e AM. A diferença é a qualidade do áudio. E quando a rádio FM chegou no Brasil, foi incrível, porque você podia ouvir música com qualidade de CD no rádio. Então, muitas FMs começaram a trabalhar com muita programação musical dentro da programação, tocar muita música. Isso me faz lembrar de quando eu fui trabalhar na primeira rádio FM, uma das 5 melhores FMs do Brasil. Era muita responsabilidade. E eu tinha só 1 hora de programa. Dentro do meu programa, eu tinha que fazer a diferença para eu continuar conquistando o meu espaço, ganhar mais horas de programação. Então, eu caprichava. E eu lembro bem que, no primeiro dia, eu estava nervosa, eu fui fazer o programa e eu tinha um quadro chamado Tradução. Isso era começo dos anos 2000, ali, final dos anos 90.
O único jeito de você saber o que o artista gringo estava falando na música era: 1, você fala inglês; 2, você estuda inglês, a professora te ajuda; 3, você ouvia a tradução do meu programa. E eu traduzi uma música da Mariah Carey, Without You. Não, eu não posso esquecer essa noite e o seu rosto chorando. Mas eu acho que a história é exatamente essa. Você sorri, mas eu vejo tristeza no seu olhar. Sim, eu vejo tristeza no seu olhar. Não, eu não posso mais viver sem você. Eu não posso. Eu não posso mais dar. Não. Eu não posso viver sem ter você. Eu não posso mais dar, eu não posso mais dar. Eu não posso. O rádio ensina. Eu não me dei conta do que eu estava falando, e quando eu saí do estúdio, os locutores estavam rolando no chão de tanto rir. Eu aprendi que nunca mais eu podia fazer tradução literal. Analisando esses 100 anos de rádio, eu gostaria de propor agora olhar para frente e ver o que vem nesses próximos 100 anos. E eu gostaria de pedir nesse momento licença a todos os conceitos da indústria da comunicação e até as legislações vigentes para poder pensar disruptivamente aqui. Eu vou dividir também em 3 pontos. O primeiro, rádio. O que é rádio? São codificações eletromagnéticas que são jogadas no espaço. O que é TV? São dados também codificados, eletromagnéticos, que são jogados no espaço. Ou seja, é a mesma coisa. A diferença é que o rádio joga no espaço os dados apenas de áudio e a TV de áudio e vídeo. Se a tecnologia permite que a gente possa assistir rádio, por que não? Um dia não foi possível. Hoje pode ser. O segundo pensamento, o segundo insight sobre esses próximos 100 anos. A gente não pode mais ancorar a programação de rádio em música, porque o rádio não tem mais a exclusividade da exibição da música. Já tivemos. Houve uma época que o rádio tinha, hoje não tem mais. Então, a programação de rádio precisa de mais. Precisa de jornalismo, precisa de informação, precisa de conteúdo, precisa de entretenimento. O rádio é incrível, as pessoas adoram ouvir rádio. O Instituto Cantar soltou agora uma pesquisa, faz 2 semanas, mostrando que no Brasil, são os dados de rádio do ano, que no Brasil, 83% da população ouve rádio. São 170 milhões de pessoas ouvindo rádio. 4 horas e meia, em média, por dia. As pessoas adoram ouvir rádio. A programação tem que levar muito mais do que música. O terceiro insight. E eu gostaria que os professores, os acadêmicos de comunicação, os gestores de rádio que estão ouvindo esse talk, os comunicadores de rádio, pensassem que a gente precisa de gente excepcional à frente desse veículo. Professores, coloquem no mercado acadêmicos excepcionais. Gestores de rádio, contratem profissionais excepcionais.
A gente vive um momento em que a tecnologia é fundamental. Para usar a tecnologia, é fundamental que haja inteligência. Então, é isso que eu vejo para os próximos 100 anos do rádio. Mais do que nunca é necessário haver inteligência para fazer uso da tecnologia. Muito obrigada.